montava os comerciais do Fernando. Até que depois de 3 anos e meio montando os comerciais dele, ele foi fazer o Cidade de Deus. E aí ele me chamou para montar o Cidade de Deus. E foi muito engraçado até que eu estava um dia lá na produtora, na O2 Filmes, ele me chamou na sala dele, eu fui lá e ele falou assim, olha, eu sabia que ele estava fazendo o Cidade de Deus, mas eu estava quietinho na minha, montando os comerciais aqui, ele me chamou e falou assim, olha, isso não é um convite ainda. Mas se eu te convidar, eu falei, eu aceito, vai ficar incrível, vai ser a melhor montagem de um filme que você já fez, vai ser incrível. E aí eu saí da sala e falei, que foi que eu disse? Caramba! O que tá acontecendo? Corta pra você. Não, por que eu falei isso? E moral da história, eu fui fazer o primeiro filme que eu editei na vida, que foi o Cidade de Deus. Que Nunca experiência, cara. Nunca tinha editado um curta, nada. Ah, não? Só tinha feito comercial. De 15 segundos, 30 segundos foi pra duas horas? 2 horas e 6, por aí. Nossa. Que é um filme icônico até hoje, lembrado e na lista de melhores filmes de várias pessoas aí. E que eu, famosas. na época, quando a gente fazia isso, lembrando que era 2001, né? O cinema brasileiro ainda tava se reconstruindo, né? E aí eu dizia pras pessoas, tipo, o filme vai ser muito, muito incrível. Pena que nunca ninguém vai ver o filme. O filme violento, não tem ator famoso. Quem é que vai no cinema ver esse filme? É mesmo, né? A proposta dele eu era outra. achava que ninguém ia ver. Ainda bem que... Nunca fiquei tão feliz de estar tão errado na vida. Putz. Mas aí, né, só para responder a tua pergunta... Tá, depois a gente volta então nesses trabalhos aí. Então, fiz Cidade de Deus, fiz Diário de Motocicleta, fiz O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, fiz Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Ensaio sobre a Cegueira, Robocop, Tá. né? Mas no Tropa de Elite 1, só para te dizer, se você consegue na montagem mudar, o Tropa de Elite 1, que é até um caso famoso, o protagonista do filme não era o Capitão Nascimento, né? Cara, que absurdo. A gente não consegue imaginar outro filme que não esse. Qual que era o... Era o Matias, que era o personagem do André Ramiro. Era o Matias e o Neto. Então, era a história do Matias. Então, você começava o filme, você viu o Matias pequenininho, crescendo com o Neto. Você tinha um monte de cena que a gente jogou fora, deles crescendo. Mas teve esse filme montado? Teve esse filme montado. A gente montou. Eu tinha trabalhado 6 meses nesse filme, que era um filme que era um pouco... O Matias, que era um cara que era um estudante de advocacia, né? Ele estava estudando para ser advogado. E para pagar a faculdade, ele entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí ele acaba... Então o filme era o ponto de vista de uma pessoa que entra no batalhão, na Polícia Militar do Rio de Janeiro e vê como funciona aquele ambiente que é corrupto, que tem um monte de problemas, pelo olhar de uma pessoa que não conhece de fora a instituição. Então era um filme sobre isso. E aí a gente montou o filme, mostrou para algumas pessoas, e aí algumas poucas pessoas, né? E aí as pessoas falavam assim, pô, o filme é legal, mas ele tá demorando uns 50 minutos para começar. Para acontecer. E aí geralmente não é uma boa... Não, 50 minutos ninguém aguenta 50 minutos. Para esperar pro filme realmente pegar. E todo mundo dizia, pô, mas esse Wagner Moura, hein? Que atorzão, hein? O cara tá... Porque ele era um personagem que entrava no filme um pouquinho, mas ele realmente entrava no filme no treinamento do BOPE, lá pelos 50 minutos. Sei. E ele tomava o filme para ele. Caramba. E aí eu, Zé Padilha e o Braulio Mantovani, a gente estava tomando um café da manhã na padaria. Roteirista, assim, diretor e montador. O roteirista, o diretor e montador. E aí o Braulio disse, puxa, teve uma versão de roteiro lá que... Já teve uma versão de roteiro que a gente fez a narração off, que é aquela... Quem conta a história... Passava do Matias para o Capitão Nascimento. E aí ele sugeriu, né? E se a gente remontasse o filme inteiro pelo ponto de vista do Capitão Nascimento? O que significa... Já tinham 6 meses de trabalho, tá? Meio que jogar fora e começar aí quase do zero. Entrei no banheiro, chorei 15 minutos ininterruptamente. Respirei fundo e falei, bom, vamos lá. Como é que nós vamos resolver isso? Aí a gente entrou, o Zé começou Mas você gostava dessa primeira versão ou não? Eu gostava. E na época... Na hora eu fiquei com medo, eu falei, cara, mas o filme... Eu fiquei 6 meses trabalhando aqui, né? A gente fica muito... se apega, né? Apegado. E como é que... Não tinha a menor ideia de como a gente ia conseguir. Porque o que a gente fez no final da história? A gente mudou o protagonista do filme. Exato. A gente mudou a sinopse não sei se já do filme. aconteceu isso em algum outro filme que deu certo. Não... Eu não sei te dizer na história. Na história do planeta deve ter acontecido. Mas a gente mudou a sinopse, né, do filme. Agora era um ponto de vista de um cara que já tinha passado pela instituição da Polícia Militar, que estava no BOPE, e estava falando disso com o olhar de quem já conhece aquilo. Então era um approach. E a gente remontou tudo sem filmar nenhuma outra cena pra isso. É? A gente, só com o material que tinha, a gente fez um outro filme.
Mano. Só para que a sua pergunta se dá para se a montagem tem esse poder, tem esse poder. E aí quando você assistiu essa segunda versão, você se convenceu que era melhor também? Não demorava 50 minutos pro filme começar. Porque começa... Como começa o Tropa de Elite? Começava do mesmo jeito. Começava no tiroteio, no baile funk. Tá. Começava igual. Pô, preciso rever o filme. Então, ele começava igual. As duas versões começavam muito parecidas. Mas aí voltava e ficava só na história do Matias até encontrar o Capitão Nascimento de novo. E aí agora a gente voltava e acompanhando o Capitão Nascimento. A gente mudou. Mas ele é um filme que ganhou Berlim, né? Ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Que absurdo esse filme, cara. E ele e aconteceu uma coisa inédita nele. Ele foi pirateado pra caramba. O pessoal assistindo antes de ir pro cinema. E nunca tinha acontecido isso, né? Nunca. E o que poderia atrapalhar. Porque, putz, agora todo mundo já viu. O pessoal ainda queria ver no cinema. De tão bom que era o filme. Como que foi? Descobriram como que vazou? Quem que vazou? Eu não me lembro, porque a minha memória é muito ruim. Mas eu acho que foi na legenda. Não foi. Não foi. Foi lá garanto pra você que não foi. Foi lá na... Como chama? Onde os caras vendem... Lá na Santa Ifigênia, né? Santa Ifigênia falou aqui, ó. Tem aqui. 25 de maio. Não, na verdade foi... Se não me engano, foi... Porque teve uma investigação, né? Teve? Foi, acho que no estúdio de legendagem. Tava legendando porque ia mandar pra fora. Porque o filme... A Miramax tinha comprado o filme. O Weinstein Company. Não me lembro se já era o Weinstein Company na época. E hoje em dia até... né? Weinstein, Miramax, socorro. Mas foi na legendagem que alguém copiou porque tinha um ator que era amigo, falou, olha, dá uma olhada aí. E porque ninguém naquela época achava que as pessoas iam na barraquinha pra comprar filme nacional. Você manda pra um cara, fala, vê aí, não acha que todo mundo vai se interessar tanto. E criou o filme virou um... Pra bem e pra mal na história, no mundo de hoje, pra bem e pra mal. Mas ele virou um acontecimento que ele transbordou o filme, né? Ele virou... Eu não lembro de nenhum filme... Eu não lembro de outro filme que foi um evento que nem esse, assim. Tava todo mundo comentando e eu tenho que ver esse filme. Eu acho que pegou todas as classes sociais, pegou tudo, né, cara? Sim. E foi um filme que ele meio que... Eu achei que ele ia meio um efeito cascata de um monte de filmes e não aconteceu, né? De filmes desse tipo, grandiosos e... teve o Tropa de Elite 2. Não, mas de outros acontecimentos, assim, mas ele teve uma versão, uma paródia, né? Que acho que era Cópia de Elite, né? Se não me engano. Mas é um filme que, quando ele passa, ele transborda o que ele que é só um filme, né? Que ele vira fantasia de carnaval, que ele vira meme. E os bordões sendo repetidos, a exaustão. Para bem e para mal na história do nosso país. Verdade, né? Para bem e para mal, mas assim... A gente, às vezes, não controla... Não tem como controlar, né? Eu acho até injusto colocar um peso em cima de um filme que é uma obra... Mas sempre tem, né? Toda vez que você, como artista... né? Eu digo isso porque eu já fiz todo tipo de filme. Claro. Né? Toda vez que você assina... Quando eu assino isso aqui, eu assino um discurso. Não é político? Sempre é. Não, sempre é. Sempre Só de você decidir onde você está... apontando uma câmera, você está tomando uma decisão. Você está tomando uma decisão. Isso tem... né? Então, pode ser a comédia mais besta